Bem, eu vou conversar agora com a professora de História da Arte, Paula Rodrigues. Vamos conversar mais especificamente sobre o Cemitério da Soledade em Belém. Oi, Paula, é um prazer falar com você. Tudo bem? O prazer é todo meu, Mauro. É sempre uma alegria estar aqui no seu programa e também conversar de um assunto que me é tão caro, que é o Cemitério da Soledade, objeto de minhas pesquisas há mais de 20 anos. Bem, além das suas pesquisas, você já lançou uma publicação, já lançou um livro a respeito deste cemitério. É um cemitério emblemático. 3 livros sobre o cemitério? Três. O primeiro que você tem, que é O Tempo e a Pedra, né? Foi o início de tudo, quando eu estava fazendo a especialização e fui orientada pela professora Jussara Derenge. Fiz um livreto pequenino que era mais para visitantes do cemitério. Veja como eu já estava pensando nas pessoas que usufruíssem desse patrimônio de maneira a buscar conhecimento lá dentro, né? Então, é um livreto que chama Soledade, História, Memória e Cultura. Esse é pequenino. E esse último, até trouxe para mostrar para você, que é do meu mestrado, Duas Faces da Morte. E as pesquisas não pararam, ainda estou... Você é dona do conhecimento sobre o cemitério, embora eu seja muito familiar a esse cemitério, eu passo por ele todo dia, várias vezes, eu moro bem próximo. Eu lhe confesso que eu nunca entrei nele. Talvez até porque, é verdade, não tive a curiosidade necessária para entrar. Vejo que segunda-feira ainda vai muita gente, acende vela e assim por diante. Tudo isso eu acompanho e passo por ele diariamente. Mas agora nós vamos ver detalhes, ok? Esse foi o primeiro cemitério público de Belém, não é isso? É isso mesmo. Porque até então, Mauro, os enterramentos eram feitos dentro das igrejas ou em áreas contíguas às igrejas, e todos sob a responsabilidade do clero. Então, quando entrou o processo de secularização, houve essa obrigatoriedade dos enterramentos saírem, e isso foi impulsionado mesmo pelas epidemias também, como eu já estava conversando. Justamente o fato daquele receio, de até que contaminação ponto, e tudo mais. Isso, eles chamavam assim os miasmas. Como é que os miasmas podem contaminar os vivos, né? De repente, até que ponto eu preciso me distanciar para evitar essa contaminação. E, ao mesmo tempo, então, isso foi impulsionado. O cemitério, na época que foi construído, era já bem distante do centro de Belém, tanto que as ruas chamavam Estrada da Vala, Estrada da Constituição, era realmente afastado para evitar essa proximidade entre os vivos e os mortos. E marca esse momento histórico, Soledade marca isso. Aí, às vezes, me perguntam, mas não tinha cemitério até então? Também tinha para aqueles que não eram católicos, né? E tanto que lá nessa mesma rua, do cemitério Soledade, você sabe que tem o cemitério dos ingleses, que é anterior à Soledade. De 1836. Do outro lado da rua, Do outro lado, tem inclusive uma cruz celta, tem algumas sepulturas, e também o cemitério judaico, que também é anterior à Soledade. Então, a gente vê que ali aquele pontinho é justamente para esses enterramentos. E antes desses 3, existia de uma maneira informal um local de enterramento, que é lá onde fica o Largo da Pólvora, mas era assim, para degredados, para indigentes, pessoas que não tinham dignidade, que eles chamavam para o enterramento católico, né? E quando afastou da igreja foi justamente diante da epidemia de febre amarela, não é isso? Já vinha antes, Mauro, desde a Revolução Francesa, com os ideais iluministas, essas preocupações higienistas. Então, eles achavam sempre confrontável que não era saudável essa proximidade. Então, já não é uma coisa que foi imediata. E foi, ao mesmo tempo, surgiu quase que comum, desde a Europa até para cá, porque não é uma coisa particular de Belém do Pará essa história. É uma história que a gente vivenciou, a gente presencia em todos os lugares, inclusive do mundo. A criação desses cemitérios como Soledade, que tem uma denominação específica de cemitério monumental, quando eles passam aqueles cemitérios do 19, no meio daquele período artístico denominado de romantismo, com as emoções exacerbadas e tudo. Então, era um período em que essas construções ganharam visibilidade, até porque elas podiam expressar mais fortemente a emoção. Então, esse lá, por exemplo, o Soledade, ele
muito recente, ele estava inspirado nos ideais europeus quando ele foi construído. E tudo isso foi um arquiteto francês, inclusive, né? Não, não exatamente. O projeto do arquiteto francês foi só do pórtico de entrada, aquele que está, inclusive, ameaçado Está ameaçado de desabar, está escorado. É um arquiteto francês, chama Joseph Pézerat, e ele estava em Lisboa, era o arquiteto favorito do Dom Pedro II, e ele fez esse projeto desse pórtico, mandou para cá, mas a construção do cemitério, esse acompanhamento das obras, do capitão Joaquim Vitorino, que inclusive está enterrado no Soledade. Tem um túmulo dele belíssimo, neogótico, lá no quadrante lá atrás, da Ordem do Santo Cristo, e está o túmulo dele. Mas o Pézerat fez esse pórtico de entrada, que tem até algumas outras obras dele em Lisboa, que uma vez eu encontrei, e serve de paralelo, realmente dignifica e mostra o quanto era dada importância para as necrópolis dessa época. Né? Esse gradil, ele é original? Sim, o gradil que contorna veio da Inglaterra, está escrito lá Liverpool, em todo ele, toda essa extensão dele. As pedras de cantaria todas vinham de Portugal. Inclusive, você imagina que isso era uma mercadoria que vinha como lastro para dar também mais equilíbrio, mais segurança às embarcações. Isso, para as embarcações, especialmente como as pedras de Ilhéus, né, que você falou. Exatamente. Então, elas vinham como lastro dessas embarcações e aqui eram usadas de maneira intensa. E o Soledade é completa, essa parte dele toda, o pórtico também, tudo veio de lá. E muitos túmulos também vinham inteiramente de lá para serem montados aqui. Tinham representações aqui, as marmorarias. Inclusive, agora no meu doutorado, eu estou fazendo trabalho sobre isso, sobre essa iconografia funerária, a simbologia que as sepulturas carregam e onde eram feitas e por que eram usadas. Você sabe que ele vai sofrer agora uma repaginação, né? Ele vai se tornar um parque público, terá todo um trabalho, foi assinado semana passada um convênio entre governo, estado e prefeitura para fazer essa readaptação. Não é nada novo, vários outros governos já tentaram fazer e me parece que não conseguiram, teve algum problema aqui, ali e acolá. Eu acredito que agora saia, né? Qual é a sua opinião a respeito disso? Como será conservado toda essa arquitetura mortuária? Mauro, o cemitério Soledade, devido a essa grande importância que ele tem, não apenas local, mas nacional, tanto que ele tem um tombamento de esfera federal, o IPHAN tombou desde 1964, e ele demonstra justamente que não é apenas uma construção que a gente está querendo preservar, mas tem toda uma história, tem toda uma cultura, tem vultos que estão enterrados lá, e a própria, é o que eu coloco nesse meu livro que eu mostrei para você, que eu publiquei, O Corpo e a Alma do Soledade, onde o corpo é a construção e a alma são as devoções, que continuam, como você bem falou, até hoje. Então, toda segunda-feira tem a devoção às Santas Almas, tem os túmulos, que são os santos populares, que é o santo que o povo elege, como dizia o Cascudo, ele dizia que esses santos populares era justamente isso, aquela eleição que o povo é que escolhe, não é Roma. E aqui nós temos pródigo nesses santos populares. Eu sei que eu faço pesquisa, é muito raro eu ir numa cidade daqui ou do exterior, onde eu não visite um cemitério antigo. Os novos não me interessam, mas o antigo sempre eu estou lá. E não encontrei ainda, especialmente aqui no Brasil, um cemitério que tenha tanta devoção popular como o nosso. O que acontece, Mauro? O nosso foi fechado em 1880. Então, teve durou muito pouco tempo aberto, não é isso? Exatamente, só 30 anos. Tem mais de 30 anos. Da febre amarela e da cólera. Isso. E o que aconteceu? De 1850 a 1880, 30 anos. Mas depois disso, ele continuou a ser usado. Como? Com orações, visitações. Tem relatado, inclusive, nos álbuns de governo, de mudança de governo, que é aqueles álbuns maravilhosos da virada do século, relatado o dia de finados, com toda a pompa e circunstância que merecia. Então, ele continuou sendo um lugar de sociabilidades. E essas devoções que começaram também a acontecer
é o que realmente segura até hoje. Então, não, eu até discordo quando eu vejo as pessoas falando vai ser uma revitalização do cemitério. Não é uma revitalização, primeiro, porque os habitantes não vão viver mais, pelo termo, né? Revitalização não vai. Mas e nem novos sepultamentos vão acontecer. Não vão ocorrer. Mas as pessoas que frequentam, na segunda-feira, quando ele abre, elas que são a vida do cemitério, elas que são da rotina, por isso que é tão importante qualquer processo de intervenção que seja feito, levar em consideração, sim, essas pessoas que já usam o bem, que visitam as segundas-feiras, inclusive, no caso... E essa cultura deve aumentar muito agora, não? Muito, muito. E eu até brinco até com os meus alunos, eu digo, gente, todo mundo diz, é um museu a céu aberto. Exatamente. Tem esculturas maravilhosas, dignas de museu, que a gente encontra lá dentro. Obras de artistas assinados, como do professor Allegretti, italiano, então tem muita coisa lá dentro. Só que, justamente por ser museu, ele não pode fechar as segundas-feiras, que é o único museu no mundo que não ia fechar. Geralmente, o museu fecha segunda-feira. Soledade não pode. Por quê? Porque é o dia da devoção das almas. E essa devoção, Mauro, eu fiz essa pesquisa com os frequentadores do cemitério para a publicação desse meu livro, na época do mestrado, e mostrou que tem gente que há mais de 70 anos frequenta aquele lugar. E é uma coisa até meio passada de mãe para filho, de avó para neto. É impressionante, Paula, como a devoção vai. Você tem noção de quantos sepultamentos ocorreram lá? Naquela época não tinha o hábito das gavetas. Cada espaço era só um sepultamento. Mais ou menos. O que acontece é o seguinte, existem muitos túmulos de família. Não tem as gavetas, mas tem os túmulos de família. Túmulos maravilhosos que tem, às vezes, 5, 6 pessoas lá dentro, 7, alguns maiores. Isso é comum. Tanto que, às vezes, se você observa nas lápides, tem o nome de uma pessoa, depois tem outro, e eles são... Fica assim, difícil exatamente saber quantas pessoas, mas na época era muito organizado, inclusive lá no meu instituto, de onde eu faço parte, tenho a honra de participar do Instituto Histórico e Geográfico, que eu ocupo a cadeira 45 lá, do Augusto Meira Filho, que muito me honra, e lá tem os livros, veja que preciosidade, escritos à mão ainda, com o número de enterramentos. Então, as sepulturas, contando, a gente olhando, tem 340, 350 visíveis, fora as que foram destruídas. Mas tem muita gente, muito mais, como eu falei, mais de 30 mil, até porque, na época da epidemia... ainda hoje existem 350 sepulturas, né? Interessante. Eu vendo a imagem de cima, e agora está circulando na internet, imagens feitas por drone e tudo, eu pensei que fosse... Parecem poucas, né? Parece que só aquela rua de entrada. Mas não, tem, em cada canto dele tem como se fosse um pequeno cemitério, e tem o que a gente quase não vê quando vê essas imagens superiores, de vista aérea, não dá para ver as de grade, os gradeamentos, tem os menores com grade, só com contorno de grade, muito de criança. E era das congregações também, cada congregação tinha o seu espaço, não é isso? Existem, como se fosse assim, um quadrado grande, com 4 quadradinhos em cada canto, um da Santa Casa de Misericórdia, que é a primeira, que era ela que administrava a Soledade na época, o outro da Ordem do Santo Cristo, que eu falei para você onde está o construtor do cemitério, o outro era da Ordem Terceira, que fica na frente, e também São Francisco da Penitência. Ou seja, essas pessoas eram responsáveis, essas congregações, essas irmandades, eram responsáveis pelo enterramento das pessoas mais desprovidas. Então, tem muita gente, especialmente nessa época de epidemia, como aconteceu, né, as duas, né? Era comum abrir as valas comuns, né? Então, várias pessoas enterradas às pressas, sem ter como fazer caixão, porque não existia na época a nossa governadora José Malcher, onde tem as funerárias que a gente pode escolher todos os modelos de caixão já pronto, né? Não tem. Era feito na encomenda, medindo o tamanho do morto, ver o tamanho, levava 3 dias, com aquele cuidado, batendo para avisar que era um morto, era um caixão que estava sendo feito, todas essas tradições. E não tinha tempo mais para isso, era muita gente morrendo que eram enterradas em valas comuns. Então, o número exato realmente não tenho como te precisar, mas o que eu posso dizer é que realmente isso já se perdeu ao longo do tempo.
Muitas coisas já caíram, já desapareceram. Mesmo da minha pesquisa, quando eu comecei, para agora, eu já encontro bem mais lacunas, que às vezes o próprio tempo vai se encarregando de encobrir, né? A vegetação, as chuvas, tudo isso, os intempéries, de um modo geral, afetam essa conservação do Soledade. Por isso que é tão importante esse projeto. Como você perguntou inicialmente, foi várias vezes, havia aquela conversa que aconteceu alguma coisa. Eu lembro que a própria professora Jussara Derenge fez um projeto inicial, na época do doutor Hélio Gueiros, eu acho, que justamente, e começaram a fazer nessa parte central da Alameda principal. Depois, eu lembro, na administração de Edmilson, ele colocou a iluminação, que até então não tinha, ficava aquele no escuro, colocou a iluminação. Depois, esse, inclusive, eu pude participar, porque eu trabalhava na CEURB nessa época, eu era coordenadora do PAC Cidades Históricas. E o Soledade estava inserido dentro do PAC Cidades Históricas, com uma verba, na época, de 7 milhões. Só que é claro que um projeto dessa magnitude, as pessoas não têm noção de como exige muito de corpo técnico e também da parte financeira. A arquitetura mortuária vai ter que trazer artistas aí, vai ter que... É um negócio... E, ao mesmo tempo, o pessoal diz, é só limpar. Não é só limpar, porque, de repente, o produto que você vai usar ali no mármore, ali na pedra de Lioz, você pode prejudicar ainda mais. Nós temos um problema seríssimo aqui em Belém, que são as pichações, e lá o cemitério vive, principalmente os mais externos, mais visíveis, volta e meia a gente encontra uma pichação. Isso é extremamente danoso, e para retirar isso é um processo muito difícil, é um processo muito delicado, que exige uma mão de obra especializada, sim, e exige material diferente, exige um acompanhamento realmente que demanda um custo maior, e tempo também. Então, por isso que é um desafio realmente muito grande. As suas pesquisas, Paula, como é que você acha que a população em geral vai acatar, vai passar a frequentar esse parque, vai levar as crianças para brincar ou coisa parecida, ou vai continuar o certo misticismo que existe em torno dele? Eu acho que os cemitérios, eles são assim impactantes por si só. Então, de cada maneira, ele afeta a um e ao outro. Sou totalmente contra essa história de afastar a criança dessas rotinas de morte, de cemitério, porque nós não somos eternos, a gente precisa saber que nosso corpo é perecível, e quanto mais, eu lembro, assim, nas pesquisas, o homem do século XIX, os relatos, quando eu lia sobre os enterramentos, as crianças participando, por quê? Porque era uma coisa muito natural a morte, e a partir do momento que a gente se afasta dela, aí fica o temor. Quanto mais você se aproxima, você fica familiarizado. É verdade. E essa pandemia serviu para dar esse impacto no homem da contemporaneidade. Disse, olha, tu podes morrer a qualquer hora. Vê o que tu estás fazendo, se está valendo a pena. Vê o que tu queres da tua vida, qual é o legado que tu queres deixar. E isso é muito bacana, porque os cemitérios têm essa propriedade. Eles são lugares que te convidam à meditação, à introspecção e à reflexão mesmo. Eu acho, sim. Primeiro, eu quero até esclarecer, porque as pessoas estão chamando de cemitério-parque. E eu disse, gente, não é um cemitério-parque. É um parque-cemitério. Porque o cemitério-parque, a gente tem lá na... É verdade. Na BR tem vários. É verdade. Né? Inclusive, no CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, eu até anotei, a resolução 335 de março diz que cemitério-parque é aquele ambiente com jardins, sem construções e com lápides para identificação, ou seja, uma coisa totalmente contemporânea, que não se trata do Soledade. Então, ele pode ser um parque de visitação, sim, pode ser um memorial, pode ser um espaço de memória, que é a vocação dele. É claro que eu vi que tinha gente assustada pensando que ia virar um parquita. Quando fala cemitério parque, é um parque. Vai ser um parquita. Muito jardim e as sepulturas. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Exatamente. Não pode, inclusive, viu, Mauro? Não pode mexer em nada. É um bem tombado. É um crime patrimonial alguma pessoa destruir alguma coisa aí. A capela interna é original? Sim. Eu participei... É recuperável? Está em estado de recuperação? Está. O que eu lembro, assim, quando eu trabalhei no IFAM, trabalhei lá na época do meu mestrado, e nós fizemos, na época, a consolidação da estrutura, ou seja, a parte
de sustentação da capela, digamos assim, a fundação está toda segura. Então, uma parte difícil já foi encaminhada. O IPHAN fez isso na época, eu lembro que a gente chegava a acompanhar as obras. Vai precisar realmente de toda a parte restante e toda a parte de restauração em todo o espaço, vai precisar de projeto luminotécnico, de combate a incêndio, hidráulico. Então, enfim, tudo. E o que é bacana, Mauro, que como eu falei, quando eu trabalhava na CEUV do PAC, esse projeto, que já foi iniciado pela Cicult, estava completo. Todos esses projetos complementares, que a gente chama, estavam prontos. Faltava realmente uma adequação, alguma coisa na questão de custos, mas estava um projeto muito bom, que foi encaminhado também na época, eu lembro, foi feito pela Cecult, da gestão do Dr. Paulo Chaves, e foi passado, era em conjunto com a prefeitura e com o IPHAN. Então, tudo o que eles projetavam passava já pelo IPHAN. O IPHAN já analisou esse projeto. Então, eu vejo que nunca esteve tão perto do Cemitério Soledade finalmente ser devolvido com toda a honra que ele merece. Bem, como é tombado, não existe hipótese de reconstruir alguma coisa dessa arquitetura mortuária baseada em fotografias e coisas assim. Não pode reconstruir, né? É só até porque a reconstrução, a inserção de um elemento novo é muito discutível, até para não causar um falso histórico, para a pessoa não ver aquilo e pensar que é uma coisa do passado. O que é permitido são construções que marquem o tempo, ou seja, alguma coisa que mostre que é uma construção contemporânea, que vai dar suporte, vai facilitar, até porque um bem do século XIX tem hoje em dia, no século XXI, muitas necessidades que não tinham naquela época. Questão de segurança, questão de banheiros, questão de entrada, tudo isso, né? Então, vai ter que ter, sim, uma discussão. E aí vem o papel... O projeto prevê um centro administrativo com todos esses equipamentos. Sim, naquela capelinha que você estava falando, inclusive eu sou defensora que ela mantenha a sua função litúrgica, porque acontece lá, tem o diácono que vai todas as segundas-feiras, aquilo é uma capela, e por anos e anos, foi uma capela, não tem sentido transformar, sim, vamos botar museu, não. Tive aula de catecismo. Ontem eu conheci um senhor que fez aula de catecismo naquela capela. Tinha, eu entrevistei e tinha uma senhorinha que preparava as crianças e as meninas iam para lá, tinham aula e cada uma tinha seu baldinho, sua pazinha, que quando terminava elas iam limpar, fazer uma limpeza, tirar as velas e tudo, com todo o cuidado. Então, não é de hoje que eu imagino que toda a população, engraçado que quando eu falo nisso, das mais diferentes áreas, as pessoas se sensibilizam. São poucas pessoas que não veem valor no cemitério. Eu acredito, assim, é mais pelo desconhecimento mesmo. Porque se soubessem, e nessa parte vai a nós, profissionais do patrimônio cultural, fazer essa educação patrimonial, mostrar para as pessoas a riqueza e a beleza de tudo aquilo, porque ninguém ama o que não conhece, né? Então, é por isso que, várias vezes, nesses meus livros, eu disse, eu espero que depois que a pessoa lê, veja Soledade de outra forma. Que é aí que está ligada a preservação, né, Mauro? Poxa, que legal, tomara. Belém merece, o equipamento merece, está no local nobre, né? A história vai agradecer muito. Tomara que se consiga essa recuperação o quanto antes. Que não corra muito, porque necessita de certo cuidado, com muito carinho. E aí, a gestão dele vai ser também um desafio, de como ele vai ser inserido, como ele vai ser gerido. Mas eu estou muito tranquila, porque tenho amizade. Eu estava, inclusive, lá no lançamento, fui convidada, fiquei muito honrada e me dispus a ajudar nos projetos anteriores, sempre eu dei assessoria também, e me coloquei à disposição da Secretaria de Cultura, a doutora Úrsula, e disse, dos dois lados eu conheço os profissionais que estão lidando com isso. No DEPAC eu conheço pessoas competentíssimas. Você que já viu... Você que já viu... E a Doroteia, que era do IPHAN, está lá. Então, a Doroteia é uma pessoa corretíssima, então não vejo mãos melhores para tratar do cemitério do que ela lá pela Fundel. Você que já viu o projeto, eu sei que terá uma nova entrada pela Dr. Moraes também, mas sim, será que o gradil vai fazer todo o quadrado em torno do parque? Seria tão bacana, né? Está previsto isso. Está previsto, realmente. Tá.
E, então, não tem mais da Inglaterra a grade, é claro, né? Agora a gente traz aqui no nosso pois é, né? Agora fica difícil trazer lá de Liverpool. O problema é se a grade que for feita aqui, daqui a um tempo enferrujar e a da Inglaterra ficar bem. Aí vai ser um problema sério. Mas você aí vê, ela já está há tempos e tempos lá resistindo. Ele funcionou de 1850 a 1880, não é isso? Isso. Para enterramentos. Mas mesmo depois... Sim, aí depois teve 1000 e outras utilidades. E teve também pessoas que eram enterradas em outros cemitérios e que faziam inumação e exumação e transladação. Então, tem algumas sepulturas posteriores a essa data, mas é justamente isso, as pessoas que eram enterradas e depois vinham para os túmulos de família. É uma riqueza assim, encantadora, e quanto mais eu pesquiso, mais eu fico apaixonada. Agora, eu Continue. Uma comparação com o cemitério daqui e os cemitérios de Portugal, lá do Cemitério dos Prazeres de Lisboa. É uma coisa. Outro dia eu venho te contar sobre isso. É bom, continue pesquisando, que nós vamos ter que conversar muito sobre Soledade no decorrer de toda essa obra até a inauguração. Professora Paula, muito obrigado por essa empolgante entrevista. Continue sempre pesquisando e nós certamente voltaremos ao assunto. Obrigado. Muito obrigada, Mauro. Até mais. Tchau.